Bom, pessoal, vamos começar aqui novamente nossa aula, tá? A gente vai continuar o assunto de partículas idênticas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o princípio de exclusão de Pauli. Só um recado com relação ao áudio, eu estou tendo dificuldades de arrumar o áudio aqui, principalmente porque a gente tem muita obra aqui onde eu moro, no condomínio, e aí toda vez que alguém liga uma máquina, ele suja toda a rede. E essa sujeira vem para o meu computador. Então, ou seja, na hora que algum pedreiro ligar uma máquina, provavelmente vocês vão ouvir um zunido. E aí, infelizmente, eu não tenho nada que eu possa fazer para melhorar, tá? Bom, a gente estava falando, né, de funções de onda, e aí eu disse que a gente precisa definir uma função de onda que elas, se eu tiver duas partículas, por exemplo, partícula 1 num estado, né, vamos chamar assim, ó, no estado alfa, uma partícula 2 no estado beta, a função de onda do sistema como um todo, ela vai ser dada, vamos chamar assim de psi, como sendo o produto dessas duas funções de onda, que a gente pode escrever usando o símbolo, né, de produto tensorial aí, deixa eu só fazer direitinho, produto tensorial entre esses dois subespaços, né? Cada partícula pertence ao seu subespaço específico, certo? E aí é comum também a gente escrever isso como sendo um, por exemplo, alfa, 2 beta, ou simplesmente considerar que a posição onde ela ocupa aqui nesse cat já me define que é com relação ao primeiro estado, esse aqui com relação ao segundo estado, tá? A gente viu que se eu trocar, né, por exemplo, se eu trocar alfa, a partícula 1, e colocar ela no lugar da partícula 2 e vice-versa, a função de onda do sistema não pode ser inalterada, certo? E não é isso que acontece, porque, por exemplo, eu vou ter um psi-til aí que vai ser dado, por exemplo, por 2, 1. E aí eu consigo diferenciar essas duas partículas. Então, a mecânica quântica, ela precisa, como as partículas são indistinguíveis, ela precisa levar funções de onda total do sistema que também sejam distinguíveis com relação às propriedades mensuráveis, né? Então, por exemplo, se eu usar essa primeira aqui e medir o valor esperado da densidade de probabilidade, né? É o módulo de psi, por exemplo, vai ser diferente dessa daqui, tá? Então, psi tio, psi tio, certo? Então, que a gente viu, e existe um teorema para isso, que existe somente duas possibilidades de composição das funções de onda a partir das soluções das partículas individualmente, que é a função de onda simétrica, vou chamar ela de S aqui, tá? E a função de onda simétrica, considerando aí que elas são normalizadas, então ela vai ser dada por 1, 2 mais 2, 1, certo? E eu posso ter a função de onda assimétrica, vou chamar de esse cat A aqui, também normalizar. Isso aqui vai dar 1, 2, e isso aqui me dá menos 2, 1. E aí, essa assimetria é com relação à troca, né? Porque se a gente olhar, se eu trocar 1 com 2, não muda nada, né? Então, a troca, se eu escrever aqui o S e eu fizer a troca de 1 com 2, me retorna exatamente o S. Agora, com relação à assimétrica, se eu fizer a troca, né, então trocar 1 com 2 e 2 com 1, isso me leva a um sinal negativo por conta desse sinal que está aqui. No entanto, os observáveis, né, associados a essas duas funções de ondas, então, por exemplo, se eu escrever
os observáveis aí. Um dado, o valor esperado do observável, que vai ser A, o operador associado a esse observável, né? Esse observável A, ele é independente da troca, certo? Aqui a mesma coisa. Se eu escrever o observável, que é aquilo que eu meço, o valor esperado dele é independente da troca entre as partículas. Então, ou seja, essas funções de onda escritas nessa forma de simétrica e antissimétrica, elas garantem que não eu posso realizar a troca. Isso não vai mudar as quantidades que são medidas. Então, num átomo multieletrônico, né, isso aqui foi só para a gente lembrar. A gente já sabe, né, da nossa experiência, que num átomo onde tem mais de um elétron, ou seja, um átomo multieletrônico, a gente nunca pode colocar mais de um elétron no mesmo estado quântico. Né? Então, se eu tenho um dado estado A, aqui, eu vou usar A para não lembrar do assimétrico, no estado 1, 2, não, sei lá, C, e no estado D, então eu só posso colocar um elétron nesse estado e outro nesse estado, certo? Porque eles têm os mesmos números quânticos. Lembrando que esses estados aqui são degenerados em spin, então, ou seja, eu posso sim colocar mais um elétron para o estado, porque eles não são iguais, porque eles têm spins diferentes, tá? Então, ou seja, elas são distinguíveis, essas partículas, por conta do spin. Então, eu posso colocar. Mas eu não posso colocar um outro elétron com spin up, por exemplo, porque aí ela teria os 4 números quânticos iguais, certo? A mesma coisa nesse estado D aqui, tá? E isso é o chamado princípio de exclusão de Pauli. E o princípio de exclusão de Pauli, ele é válido somente para os férmions. E os férmions são aquelas partículas que possuem função de onda que é assimétrica, certo? Então, suponha que a gente tenha, né, reescrevendo essa função de onda A, aqui, eu tenho isso, 1 sobre raiz de 2, 1, 2, menos 2, 1, tá? Eu vou voltar ao índice aqui só para a gente entender. Vou fazer diferente, só para a gente entender aqui. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. Esse aqui é o alfa, esse aqui é o 2 no beta, menos o 2 no estado alfa e o 1 no estado beta. Então vamos supor o seguinte, que esse estado alfa passe a ser igual ao estado beta, certo? Então esses índices, né, que descrevem a posição passam a ser iguais. Então, se eu escrever essa função de onda que está aqui, ela passa a ser dada por 1 sobre raiz de 2, 1 alfa, 2 alfa, menos 1 alfa, ou 2 alfa e 1 alfa. Note que esses caras são subespaços que são diferentes, né? Então, como eu já estou indicando a configuração através desse subíndice que está aqui, eu posso, sem perda de generalidade, trocar a posição, certo? Então, isso aqui passa a ser 1 sobre raiz de 2, 1 alfa, 2 alfa, menos 1 alfa, 2 alfa. E isso é zero, certo? Então, ou seja, a função de onda, para quando eu tenho dois estados iguais e eu tento colocar duas partículas nesses dois estados iguais, ela naturalmente me leva a esse zero, ou seja, não é possível eu ter duas partículas que ocupem o mesmo
a mesma configuração. Então, essa é a base do princípio de exclusão de Pauli. Então, se duas partículas distintas, tá? Elas são indistinguíveis, mas são duas partículas, que possuem função de onda total, os sistemas são férmions, ou seja, possuem função de ondas que são assimétricas, elas não podem estar em um estado com os mesmos números quânticos, tanto espacial quanto de spin. Então, esse alfa aqui e esse beta definem os quatro números quânticos, né? Pensando em termos do átomo de hidrogênio, tem M, L, M, que são os três números quânticos espaciais, e tem o número S, né? Que eu posso, posso até indicar em termos do MS, tá? S ou MS, tanto faz. Então, se eu tiver esses quatro números quânticos iguais, eu configuro o mesmo estado. Então, se o alfa e aqui o beta forem iguais, eu tente colocar duas partículas, naturalmente a função de onda é nula. Isso significa que se a função de onda é nula, também vai ser nulo a densidade de probabilidade, ou seja, qual é a probabilidade com que eu encontre esse sistema nessa configuração? Isso aqui vai ser nulo, tá? E é isso que diz o princípio de exclusão de Pauli, certo? Então, sempre que eu tenho férmions, eu tenho esse princípio. Um sistema constituído de vários elétrons deve ser também descrito, de vários férmions, né? Deve ser descrito, então, por uma função total e antissimétrica. Só que imagina como é que eu vou escrever esses vários produtos tensoriais aí de forma a, a, a determinar as funções de onda antissimétrica, no caso dos férmions. Então, para isso, a gente tem o chamado determinante de Slater. Deve estar ruidoso, né? Porque tem máquina ligada. Determinante de Slater. O determinante de Slater, ele me diz, a forma de eu escrever a função de onda assimétrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu φ, né? Posso até manter a mesma notação e escrever A. Quando eu tenho duas partículas, eu vou ter uma normalização, que é 1 sobre raiz de 2 fatorial, certo? E aí eu tenho esse determinante, onde aqui eu tenho a partícula 1 no estado alfa, a partícula 2 no estado alfa. Aqui eu tenho a partícula 1 no estado beta, e aqui eu tenho a partícula 2 no estado, beta não é alfa, no estado beta, tá? Se eu calcular o determinante disso aqui, vocês vão ver que naturalmente eu tenho exatamente a função de onda assimétrica, porque eu tenho esse produto tensorial. Sempre que eu tenho vetores, como eles pertencem a subespaços que são diferentes, eu vou ter um produto tensorial. Então, na nossa notação simplificada, né, onde a primeira posição indica o primeiro estado, nesse caso alfa, e a segunda posição indica o estado beta, então isso aqui vai ser 1, 2, e aí menos a outra diagonal, que vai ser 2, 1. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, um sistema que possuíam três partículas, tá? Então, eu tenho a partícula 1 num dado estado alfa, eu tenho a partícula 2 numa configuração beta e tenho uma partícula 3 numa configuração gama. A função de onda total, ela vai ser dada exatamente pelo determinante de Slater, onde aqui eu tenho 1 sobre raiz de 3 fatorial, e esse determinante a gente segue a mesma construção. Eu coloco a função de onda, a partícula, nas três possíveis configurações, então a partícula 1, né, na configuração alfa, a partícula 2 agora na configuração alfa, a partícula 3 na configuração alfa. Agora eu coloco a partícula 1 na configuração beta, a partícula 2 na configuração, desculpa aqui, ó, tá certo, é beta, e aqui a partícula 3 na configuração beta. E por fim, eu tenho a partícula 1 na partícula gama, a partícula 2
na configuração beta e a partícula, opa, não é beta, né? É gama. E a partícula 3 na configuração gama, certo? Uma vez que eu faço isso, eu consigo determinar a função de onda total desse sistema. Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 6 fatorial. E aí eu tenho, colocando na ordem aí, eu tenho 1, 2, 3, alfa, beta, gama, tá sempre a ordem, 1, 2, 3. Mais, deixa eu ver qual que é o outro termo aqui. Então é 1, 2, 3, aí depois vai ser 2, 3, 1, 2, 3, 1, depois vai ser 3, 2, 3, 1, 2, mais 3, 1, 2. E aí eu tenho menos as outras diagonais aqui. Então vai ser 3, 2, 1, 2, opa, 3, 2, 1, menos a próxima aqui, que vai ser 1, 3, 2. E eu tenho a próxima aqui, que vai ser, então, a última ali, que vai ser 2, 1, 3. Notem que aqui eu tenho sempre ou nenhuma permutação, ou eu tenho duas permutações, né? O que a gente chama de permutações que são cíclicas. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu estou sempre seguindo a ordem. 1, 2, 3, 2, 3, 1, tá vendo? Começando de novo. 3, 1, 2. Então, por exemplo, para sair daqui e chegar até aqui, eu tenho que fazer duas permutações. Eu troco o 2 com o 3 e troco o por exemplo, não, mentira, eu troco o 1 com o 2 e troco o 3 com o 1. Então eu faço duas permutações. Como tem duas permutações, por ser uma função de onda assimétrica, eu tenho dois sinais negativos, então fica positivo. Aqui também eu faço duas permutações, então tem esse sinal negativo. Já aqui, basta eu fazer uma permutação entre as partículas. Então se eu trocar o 3 com 1, então eu tenho essa configuração, então tem esse sinal negativo, só uma permutação. E o mesmo aqui, né? Então, se a gente definisse uma ordem cíclica, né, para as coisas, se eu tiver esse caminho que está cá, está aqui, eu sempre vou ter sinais que são positivos. Agora, se eu tiver o caminho inverso, eu vou ter sinais que são negativos, né? Então, eu posso escrever esse determinante, por exemplo, em termos daquela soma em i, né? Então eu tenho aí onde o i aí vai de 1 até o número de permutações, e esses estados, eles vão ser, na verdade, essa soma aí vai ser, como a gente faz para o determinante, né? I, J, K, L, e assim sucessivamente. Aí eu tenho um epsilon de I, J, K, L, e assim sucessivamente. E eu tenho aí I, J, K, L, sucessivamente, tá? Então, ou seja, essa é outra forma de determinante, de escrever um determinante, né? Na verdade, faltou só colocar a normalização aqui na frente. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n fatorial, tá? Então, com isso, eu consigo escrever as funções de ondas que são as funções de onda que são assimétricas. No caso das funções de onda que são simétricas, é só substituir os sinais negativos aqui por positivo. Então, eu vou ter todas as possíveis configurações. Então, eu tenho que olhar todas as possíveis permutações para escrever essas funções de onda. Tá? Então, por hora, é isso.